Olá pessoal, aqui é o Major Fábio, professor de Geografia. Nós vamos para mais uma aula do nosso itinerário Carreiras Universitárias. Na aula de hoje, vamos trabalhar aqui a questão das fontes energéticas relacionadas à geopolítica energética no mundo. Como que isso vai ser estudado de maneira mais sistemática na geografia, trabalhar aqui a geopolítica. Então nós vamos observar aqui o seguinte, nós temos uma série de fontes energéticas, fontes geradoras de energia elétrica, que vão estar distribuídas no mundo de maneira bastante desigual. E essa desigualdade na distribuição das fontes de energia vai ajudar a explicar algumas situações bastante muito particulares que nós temos aqui no mundo. Então, inicialmente a gente vai trabalhar aqui essa temática dividindo em duas categorias. Vamos trabalhar inicialmente as fontes tradicionais e numa aula posterior vamos trabalhar aqui as fontes chamadas alternativas. Então, quando a gente fala aqui das fontes tradicionais, a gente está falando das fontes relacionadas aos combustíveis fósseis. E nós temos um destaque ainda no mundo de duas fontes bastante usadas no mundo, né? Muito usadas ainda. Eu estou falando do carvão mineral e do petróleo. Essas duas fontes de energia, elas têm por característica serem oriundas de terrenos sedimentares. E essa característica ela não vai ocorrer em todos os lugares do mundo. Então, só existe carvão e petróleo em localidades onde tem esse desenvolvimento em terrenos sedimentares. E nós vamos perceber que nem sempre o país que vai apresentar as maiores reservas desses recursos energéticos vai ser o país que vai ser o maior produtor, porque isso vai depender principalmente da capacidade econômica daquele país de promover a extração daqueles recursos e também da sua demanda energética. Então nós vamos ter aqui um exemplo para poder tornar isso mais claro para a gente, o Japão. O Japão é um dos maiores consumidores do mundo de energia. Cerca de 5% da energia mundial é consumida pelo Japão. Mas ele só tem no seu território menos de 20% de capacidade geradora de energia, daquilo que ele precisa. Então, uma boa parte a maior parte, na verdade, da energia que ele vai consumir, dos recursos energéticos que ele vai consumir, é proveniente do exterior. Ele importa esses recursos energéticos. Então, isso que vai ajudar a explicar a geopolítica. Nessa imagem que eu trouxe para vocês aqui, estou falando aqui do petróleo ajudar a elucidar isso. Vamos observar aqui, ó. Arábia Saudita, ó, em termos de produção. Arábia Saudita, Rússia e Estados Unidos, os três maiores. Como nós vamos ver aqui as reservas, a gente vai perceber o que, ó. A Venezuela, uma economia ainda subdesenvolvida, uma economia que depende basicamente da exportação dessa commodity, que é o petróleo. A Arábia Saudita ela vem em segundo e o Canadá. Então eu percebo que nem sempre ser o maior detentor de reserva significa maior produção. Então, como eu falei, isso tem a ver com uma série de fatores econômicos, políticos e sociais que vão condicionar essa capacidade do país de, ao mesmo tempo, ser detentor de reservas e também ser um grande consumidor de reservas. Aproveitando aqui a oportunidade, já que estou falando aqui do petróleo e do carvão, a gente não pode esquecer que os processos de formação são semelhantes, mas não são idênticos. Tá? Quando a gente fala aqui do petróleo e do carvão, os dois têm origem orgânica, mas existe uma diferenciação no processo de produção, de geração. Mas isso aqui não é o nosso tema central, só para relembrar vocês dessa característica. Um ponto importante aqui da geopolítica energética tem a ver com a questão do consumo. Nós vamos observar que aqui ele apresenta os maiores consumidores, Estados Unidos, China e Japão, os três primeiros lugares. O que nós vamos tirar como conclusão daqui? Que os países desenvolvidos, aqui no caso a China não é um país desenvolvido, ainda em vias de desenvolvimento, por uma série de razões, pela sua população, por ser um país ainda onde a maior parte vai vivendo no meio rural, ele não é considerado um país desenvolvido. Mas pega o exemplo aqui dos Estados Unidos, do Japão aqui, que são nações
desenvolvidas. Os países desenvolvidos, eles vão consumir cerca de 39% do total da energia primária do mundo. Nós já sabemos o que é energia primária, aquela fonte energética que um meio vai prover naturalmente. E os países mais pobres, a gente pode pegar o exemplo aqui, até do continente africano, nós vamos ter ali um consumo de apenas 5,5%. Então percebam que as nações desenvolvidas, elas têm uma carga, um consumo muito maior de recursos energéticos, e no caso aqui de uma fonte primária como o petróleo, do que os países em vias de desenvolvimento. Tá? Aqui no caso eu citei exemplo para vocês do continente africano. Então existe um grande contraste nesses padrões de consumo desse recurso energético. Quanto mais desenvolvido é o país, quanto mais a sua economia ela é diversificada, quanto maior a sua classe média, a tendência é você ter uma demanda maior, um consumo maior desses combustíveis fósseis, que é a base da economia do mundo ainda está pautada pelos combustíveis fósseis. Essa outra imagem que eu trouxe para vocês aqui, na verdade ela ainda é uma sequência do que eu passei na outra. É só que a questão das reservas da Venezuela, ela vai estar no topo aqui em relação às reservas de petróleo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ela não é uma grande consumidora. E atualmente a sua capacidade de produção, também por razões das mais variadas, razões políticas e econômicas, ela se deteriorou bastante. Então ela perdeu muita capacidade de produção, de extração de petróleo. A gente tem aqui depois a Arábia Saudita e também o Canadá, né? Os Estados Unidos, apesar de estar colocando aqui como 36,5 mil barris por dia, nós temos que nos Estados Unidos ele desenvolveu várias técnicas de extração de petróleo e hoje em dia ele está numa posição um pouco melhor do que está sendo mostrado aqui. Como a gente não tinha uma fonte de 2021, essa fonte ainda mostra os Estados Unidos numa posição inferior, mas ele vem ganhando cada vez mais espaço porque ele está diversificando suas fontes de extração do petróleo. Estou falando do petróleo a partir do xisto. Tá? Também é uma técnica possível e muito desenvolvida nos Estados Unidos. Ele vem ganhando cada vez mais espaço nesse mercado e dependendo menos das importações de petróleo. Aqui, quando a gente vê a questão da produção e o consumo por região, o que nós vamos perceber aqui? Quando eu falo da produção por região, da região da Ásia, ela vai ter aqui uma produção relativamente não muito expressiva, mas compensação vai ter um consumo aqui, ó, bastante elevado, tá? Aquilo que eu falei para vocês inicialmente, nem sempre aquele que é o grande, que tem grandes reservas, ele vai ser um grande consumidor, um grande produtor desse recurso energético. E quando a gente pega aqui a África, então, ó, em termos de produção, ela é bastante significativa, mais do que tudo consumo, em função da sua própria estrutura econômica das nações africanas, uma grande disparidade socioeconômica, o consumo ele não é compatível ali com a sua capacidade de produção. E se a gente observa aqui a região que ele chama aqui do Middle East, né, o Oriente Médio, nós vamos ver uma grande produção, a maior, né, capacidade produtiva, já o consumo está bastante aquém da produção. E assim ele fala também da Europa, ele fala aqui das Américas, diferenciando aqui da América do Norte, né, que a produção ela está mais ou menos compatível com a sua capacidade com o seu consumo, né? E também a mesma coisa da Europa e da Eurásia, né? Também tem uma capacidade de produção aqui razoável e também o consumo está mais ali equilibrado. Aqui é a questão da Europa e da Eurásia. Agora uma outra fonte bastante importante aqui da geopolítica na questão da distribuição de recursos energéticos é o carvão mineral. Então a gente sabe que o carvão, nós temos que tem vários estágios do carvão, né? Então pela decomposição anaeróbica de resto de vegetais, né, que vão sendo ali
solidificados ao longo dos milhões e milhões de anos, nós temos vários estágios do carvão. A gente aprendeu lá que a gente tem, como primeiro estágio, a gente vai ter a questão da turfa, aí depois a gente vai ter o lignito, hulha e o antracito. Então são os estágios do carvão e nós vamos observar que a maior parte do carvão que existe no mundo vai se concentrar no hemisfério norte. Isso é um ponto importante para a gente. Isso vai conferir aos países do hemisfério norte um domínio sobre esse mercado, né? Um mercado exportador e também relacionado à utilização do carvão. Nos países do hemisfério sul, nós vamos ver ali, pelo menos nessa tabela aqui, não aparecem países do hemisfério sul, mas a gente vai destacar o quê? Para a gente saber os países que têm reservas significativas, né, de carvão, com capacidade de competir no mercado internacional. A gente vai ter aqui a Colômbia, é um país que tem uma reserva ainda, é pequena, mas é mais significativa do que a brasileira. Nós temos aqui a Austrália, também é um país que tem uma reserva também que tem relevância, mas não se compara as reservas que eu vou encontrar na região da Europa, da Eurásia e nos Estados Unidos, tá? E também com destaque aqui para a China, né? Que vai estar aqui, vai ser o maior produtor mundial que eu vou encontrar do carvão, né? Então nós vamos perceber que o carvão ele vai ser uma fonte energética bastante importante, foi na primeira revolução industrial e ainda é nos dias de hoje. Muitas economias dependem muito do carvão. Um exemplo é a economia chinesa. A China, principalmente na região da Manchúria, onde é a região da Manchúria? A região da Manchúria fica no nordeste da China e é a região industrial da China. Ela depende muito do carvão mineral. Por quê? Porque tem grande quantidade, tem abundância desse recurso natural, a um custo relativamente baixo, e ele serve para alimentar as termoelétricas da região, para gerar energia elétrica, serve também como combustível para aquecimento das casas no período de inverno. Então, é um recurso natural barato, disponível em grande quantidade e é muito utilizado. Mas nós sabemos que o carvão, que é um combustível fóssil, é altamente poluente, que a utilização desse material pela China vai causar também grande impacto ambiental. Assim também é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm grandes reservas de carvão, principalmente na região dos montes dos Apalaches, né? A gente pode dar exemplo aqui, a cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, tem grandes reservas de carvão, ajuda a explicar a história econômica, industrial dos Estados Unidos, e são também, assim como a China, fonte de poluição, esse tipo de recurso natural. A Rússia também é outro país importante aqui na reserva no contexto internacional, assim como a Austrália e a União Europeia, né? A Rússia, principalmente na região da Sibéria, tem grandes reservas de carvão e não está aparecendo aqui para a gente nesse aqui, mas a gente pode citar também a região da Ucrânia, né? A Ucrânia também ela tem reservas significativas de carvão. Em termos de produção mundial, a China está disparada na frente. Ela tem quase que a metade da produção de recursos, 48%, tá? Isso aí é bastante significativo. Os Estados Unidos está bem atrás, só tem 14% do percentual da produção, né? E isso a gente vai perceber que o quanto isso é importante para a economia chinesa e para as outras economias também. Pessoal, vamos retomar esse slide que eu vou fazer uma observação importante para vocês, que pode aparecer nas provas. Quando a gente fala aqui do petróleo, é importante a gente lembrar que tem duas formas de exploração do petróleo, né? Eu posso fazer uma exploração do petróleo no continente, ou posso fazer uma forma de exploração do petróleo no litoral. Quando eu faço a exploração do petróleo no litoral, isso aparece um nome, existe uma terminologia que é o chamado exploração offshore, tá? Então isso pode aparecer nas provas para a gente fazendo essa referência.
Então a gente vai observar que, por exemplo, no Oriente Médio, que vai ser a principal área que eu botei de produção de petróleo, a maior parte do petróleo vai estar em reservas rasas. O que é isso? Em áreas próximas à superfície, tá? Nessa região do Oriente Médio. Em outras partes do mundo, a exploração vai se dar bastante no oceano, no fundo dos oceanos. Aí que eu vou usar a terminologia offshore, tá? Exemplo que a gente tem na Europa do Norte, a gente tem a exploração offshore. No Brasil, a gente também tem mais exploração offshore. Um exemplo vai ser o quê? A gente tem aqui no litoral do Rio de Janeiro, em São Paulo, já tem as grandes bacias de petróleo, onde o pré-sal também vai aparecer, uma exploração toda chamada de offshore. Tá? Nós vamos observar também, já que estamos falando aqui da exploração do petróleo em alto mar, a gente vai destacar aqui a posição do Brasil. Né? O Brasil ele vem ganhando cada vez mais relevância na exploração do petróleo mundial, principalmente a partir de 2013, que ele ganhou muito espaço nesse mercado, se, se pontuando como um dos grandes produtores de petróleo. E isso em função da exploração do pré-sal, né? Que você vai remontar lá aos anos de 2008, 2010, o Brasil vem ganhando espaço nesse cenário internacional por meio da exploração do pré-sal. E quando eu falo do petróleo, apesar de não aparecer aqui no nosso slide, mas vocês sabem que tem uma associação com o gás. O gás natural também é um hidrocarboneto, né? E ele é importante para as economias dos países. Então, aqueles países que têm lá a exploração do petróleo, isso está combinado com a exploração do gás. Vou dar um exemplo para vocês aqui do Brasil. O Brasil, ele desperdiçava, há 30 anos atrás, a questão do gás. Mas hoje em dia não, o gás é utilizado como uma fonte geradora de energia para a indústria, também como fonte de combustível para os automóveis. Aqui na nossa região, em Brasília, não é tão comum, mas no Rio de Janeiro, em outros estados, o gás natural é usado como veículo para os automóveis. Tá? Então, só para destacar esse ponto para vocês. E também, já que eu estou falando aqui do petróleo e do gás, retomando aqui essa ideia, a gente destacar que existem alguns países, algumas regiões do mundo, que têm grande importância, além dessas que eu já falei para vocês. Uma delas que aparece bastante é na região da Ásia. A Ásia ela tem bastante destaque nessa produção do petróleo. Por que eu estou falando aqui da, da Ásia? Porque tem muitas economias que dependem basicamente dessa exploração do petróleo. Tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma região que está ligada ali à Europa e à Eurásia também. A gente pega o exemplo aqui da Rússia. A Rússia ela tem grandes reservas de gás e de petróleo. E ela vai exportar esse recurso energético para a Europa. Então, existem linhas, gasodutos, ligando o continente asiático, a Eurásia, né? Ali a Rússia até a Europa, para abastecer o mercado europeu com esses recursos. E uma atualidade que a gente tem é que está sendo construído um grande gasoduto, né? Ligando ali a, a Rússia à Alemanha. A Alemanha e a Rússia têm um acordo comercial que estão em construção um grande gasoduto que vai abastecer o mercado europeu a partir do território alemão. Essa questão é tão relevante que os Estados Unidos ele vem se opondo a essa parceria alemã e russa, porque os Estados Unidos ele acredita que assim a Rússia vai aumentar o seu poder de influência no continente europeu. Então, vejam como isso é importante, a questão da localização das reservas e do comércio internacional desses recursos energéticos. Agora a gente vai trabalhar aqui uma outra questão, não é uma fonte tradicional, como eu vi falar no início da aula, mas eu entendo que isso aqui é muito relevante para a gente e pode ser objeto de prova. Tá? A questão da geração de energia, que envolve muito o aspecto geopolítico. Eu peguei dois exemplos aqui para a gente de usinas hidrelétricas de grande relevância no mundo. A primeira aqui, que é a maior do mundo, né? É a usina de Três Gargantas na China, no rio Yangtze, que é o principal rio da China.
onde toda a economia agrícola da China se desenvolveu, se desenvolve até hoje, essa usina ela é estratégica para a China. Não só pela sua capacidade de geração de energia, mas também por uma questão de ser um ponto de contenção de enchentes. O rio Yangtze, ele tem um ciclo decenal que a cada, nesse período, como eu falei, 10 anos, ele promove grandes enchentes no território chinês. Então, a construção da usina de Três Gargantas, além da questão relacionada à capacidade de geração de energia, que é importante para a economia chinesa, até para diminuir a dependência de fontes fósseis e que poluem o ambiente, ele tem uma importância estratégica, aí vem a questão geopolítica, de proteger a região dessas grandes enchentes. Essas grandes enchentes, elas causam um prejuízo econômico muito grande para a China. Então, a construção da usina também tem esse aspecto. Esse aspecto foi considerado ser uma barreira ali às enchentes que tem a cada 10 anos, é um fenômeno natural, as grandes enchentes do rio Yangtze, tá? Que é o principal rio chinês. Então, essa usina tem uma capacidade de geração de, como eu coloquei aqui, apesar de ter cobriu aqui um pouquinho, de 22 mil gigawatts de geração de energia, né? Uma grande capacidade, é 60% superior à usina de Itaipu, que é a segunda maior do mundo, né? Aqui no Brasil. Ela tem uma extensão de cerca de mais de 2 mil metros de comprimento, né? E vejam que coloquei o prazo da construção, cerca de 14 anos mais ou menos. Então foi uma obra gigantesca, consumiu muitos recursos e é uma usina estratégica para a economia chinesa, tá? Como uma fonte alternativa de energia, a fonte da hidroeletricidade, né? Mas principalmente como instrumento de contenção dessas enchentes, um fenômeno natural que acarretava muito prejuízo para a China. Tá? E também uma estratégia do governo chinês de diversificar suas fontes energéticas, que isso é importante ter essa condição para poder sustentar a sua expansão econômica. Tá? A segunda usina que a gente vai colocar aqui, que é a segunda maior do mundo, também tem uma função estratégica. O aspecto geopolítico vai aparecer porque Itaipu é uma usina binacional. Ela envolve o quê? Envolveu a atuação de dois países, Brasil e Paraguai. Essa usina é tão importante, ela era considerada a maior do mundo, né? Até o surgimento da criação da usina de Três Gargantas, a usina de Três Gargantas, né, que em 2009 ela ultrapassou aqui a Itaipu na questão da da capacidade, do potencial de geração de energia. Então essa usina aqui de Itaipu, ela foi feita em parceria Brasil e Paraguai, na questão da utilização do rio Paraguai, né? Desculpa, do rio Paraná, onde ela foi construída num ponto estratégico, na fronteira entre esses dois países, e ela é tão importante que ela gera cerca de 15% da demanda de energia brasileira e 93% da energia do Paraguai. Então veja como quanto que o Paraguai é dependente da usina de Itaipu. E um ponto importante dessa questão da usina de Itaipu é que muitas vezes o Paraguai ele vende energia para o Brasil, porque a sua capacidade, na verdade, a sua demanda de energia, ela é suprida quase que totalmente pela Itaipu. E quando o Brasil precisa de um reforço na sua de energia elétrica, ele compra do Paraguai. Isso aí gera também divisas para o Paraguai. Tá? Em muitos momentos o Brasil ele comprou energia do Paraguai. Isso aí foi importante, é importante também para a economia paraguaia. A usina hidrelétrica de Itaipu, que é a que você está trabalhando agora, ela vai ter o seu funcionamento a partir dos anos 80. Tá? A partir dos anos 80, por meio de uma cooperação entre os dois países, o Brasil e o Paraguai começam a construir e botar em funcionamento essa usina hidrelétrica. Nós sabemos que no Brasil tem outras usinas importantes, entre as maiores do mundo. A gente vai encontrar outras usinas importantes. Depois tem Belo Monte, que está em quarto lugar entre as maiores do mundo. Aqui na China também tem outras usinas importantes, assim como o Canadá. Mas eu estou destacando inicialmente essas duas usinas. E essa usina ela tem a sua importância porque ela vai suprir cerca de 40% da demanda energética da nossa principal região econômica,
que é a região sudeste do país. Então, da região sudeste, sul e centro-oeste, quase que 40% da energia elétrica é proveniente da Itaipu Binacional. Tá? Vejam quanto isso é importante para a gente. Nós sabemos que tem lá uma série de outras usinas, mas Itaipu se destaca pela sua localização e também pela sua capacidade de geração de energia. Tá? Existe uma controvérsia em relação a Itaipu ter uma capacidade de geração diária de energia maior do que Três Gargantas. Tá? Existe essa disputa para ver qual é a maior do mundo. Tá? Mas isso aí para a gente é irrelevante. O que é relevante para a gente é saber que o Itaipu Binacional, assim como a usina de Três Gargantas na China, elas vão conferir a esses países uma autonomia na produção de energia limpa. E o Brasil vai ser favorecido porque tem uma natureza mais, vamos dizer assim, exuberante, rios mais caudalosos, um relevo mais sinuoso. Isso é importante para a utilização desses recursos naturais para a geração de energia. Tem países que não têm esse potencial. Eles têm que encontrar alternativas. Então, só para a gente fechar aqui o nosso raciocínio, para vocês terem essa noção, Então, só para a gente retomando aqui o nosso raciocínio, a gestão, a administração da usina de Itaipu, ela é compartilhada entre o Brasil e o Paraguai. Então, os dois países que administram essa usina. Tá? Então, aqui a gente vai estar encerrando a nossa aula inicial. Na próxima, a gente vai fazendo a abordagem de outras fontes energéticas que vão ser importantes na questão da geopolítica, na, na disputa de poder que eu tenho em relação à minha capacidade de gerar energia e de consumir energia no mundo. Então, obrigado a todos e até a próxima aula.